Olá, senhores do medo. Sejam muito bem-vindos. Já peço que se inscrevam, deixem like e comentem para fortalecer o canal. Compartilhem também nas redes sociais se gostam deste tipo de conteúdo. Os relatos que serão contados agora, não são comprovadas a sua veracidade, o que vale é a imaginação de todos vocês. Apaguem as luzes e deixem a imaginação tomar conta. Vamos para o vídeo. Estrada Assombrada e a Procissão das Almas. Em uma cidade pequena Quixeré, no interior do Ceará, existe um caminho que liga duas localidades chamadas, respectivamente, de Leão e Boqueirão. Não seria nada demais, apenas uma estrada de terra comum, não fosse o fato de que a mesma, em épocas passadas, tinha fama de lugar mal assombrado. O povo mais antigo contava das muitas visagens e mal-assombros que costumavam aparecer para os transeuntes que se aventuravam por aquele caminho deserto, geralmente nas horas tardias da noite. Um dos relatos mais comuns se refere ao caroneiro fantasma. Mais de uma pessoa afirmou ter sentido, quando pedalava pela estrada, um peso enorme na garupa da bicicleta, tal como se alguém tivesse subido de repente. Mas, ao olhar para ver quem poderia ser, é que não havia ninguém na retaguarda, apenas o assento vazio. Assustado, o ciclista acelerava o mais rápido que podia para sair de lá, mas ainda sentia aquele peso às suas costas. Só quando chegava próximo à entrada da cidade é que o caroneiro descia e o peso sumia. Este é apenas um dos causos envolvidos na estrada Leão-Boqueirão. Seguem outras essas histórias, contadas por antigos moradores daquelas redondezas. Contou-me um deles que, quando jovem, em certa ocasião, saiu da casa da namorada e, ao chegar à estrada, começou a observar algo parecido com um vulto branco ao lado de um pé de juazeiro. Sentiu na mesma hora um arrepio por todo o corpo e virou-se para olhar em outra direção. Quando tornou-se um olhar para o pé de juazeiro, a amizade já havia mudado de lugar num piscar de olhos e, depois de um tempo, desaparecido. Ao ver isto, o homem acelerou e foi-se embora daquele lugar sem olhar para trás, para não correr o risco de tornar a ver seja lá o que aquilo fosse. Em outro relato, um outro cidadão estava passando pela dita estrada por volta das 21:0022:00h quando notou, mais à frente, algo parecido com uma pequena multidão no meio da noite, se aproximando. Para ver melhor, veja que se tratava de um cortejo fúnebre, com direito a um enorme caixão sendo carregado pelos caminhantes. Ele estranhou uma procissão sendo conduzida à hora da noite, mas resolveu seguir a multidão. Porém, notou-se que, quanto mais ele se aproximava, estranhamente, mais o cortejo parecia se afastar dele. Até que, quando chegou a certa distância da entrada da cidade, subitamente, ele viu aquela procissão desaparecer na sua frente sem mais nem menos. Ele, naturalmente sem entender nada, deu-se conta que acabara de presenciar mais uma das famosas assombrações que o povo contava naquela estrada sinistra. Aliás, esta procissão das almas, como era chamada, merece destaque especial.
por volta do começo dos anos 70 e até os anos 80 circulava, em Quixeré, uma história sobre uma procissão misteriosa que aparecia e desaparecia de tempos em tempos, não apenas na já conhecida Estrada Assombrada, mas também em outros lugares, como na sede do município. De acordo com o que contavam os mais antigos, a procissão ou cortejo fúnebre se tratava um grupo de pessoas com velas nas mãos, rezando e carregando um caixão, sendo vista saindo debaixo de um velho pé de juazeiro que ficou em um beco próximo à casa de uma senhora de nome Dona Consuelo, já falecida. A procissão era vista andando por algumas ruas e depois desaparecia. E este cortejo de outro mundo já foi testemunhado por várias pessoas mais antigas, apresentando versões diferentes. Em outras dessas versões contada a mim por meu estimado padrinho, ele disse que o característico aparecia saindo de um lugar de fora da cidade, geralmente vindo da estrada do Boqueirão, até onde hoje se situa o Fórum Municipal. E durante uma caminhada, os moradores das redondezas diziam poder ouvir as orações e as vozes dos peregrinos fantasmas, pouco antes de desaparecerem quando se chegasse perto da entrada da cidade. Outro morador a testemunhar esta assombração coletiva disse ter avistado a procissão uma noite quando voltava de um sorteio ou rifa, por volta das 11 horas. Na época, era costume as pessoas rifarem produtos como carne de criação, queijo, mel, entre outros. Quando voltava deste evento, o homem viu, mais à frente, de acordo com suas palavras, um enterro completo, com luzes, gente rezando e outras cantando. Curioso com um enterro verdadeiro, ora, ele se escondeu dentro de um cercado, ficando a observar aquelas pessoas passando e logo depois sumindo na escuridão da noite. No outro dia, quando foi saber dos vizinhos se alguém realmente tinha falecido, os mesmos contaram que não sabiam de enterro nenhum e que ninguém tinha morrido por aquelas bandas. Espero que tenham gostado das histórias. Meu muito obrigado e até a próxima.